Elas estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no ar. Interessa. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Renata Brita, você está ouvindo o Interessa Podcast com live no YouTube de O Tempo. Estamos também na FM O Tempo 91.7 e o nosso conteúdo você também acessa em otempo.com.br/interessa. E também na nossa aba, lá também em otempo.com.br, vai lá na FM O Tempo, tem todos os nossos episódios, tá? Em áudio e vídeo. Estamos também, claro, no Spotify e em todos os tocadores de podcast, tá? Estamos lindos. Hoje nosso tema do dia é perfeccionismo. Qualidade ou defeito? Nós vamos bater um papo com a psicóloga Renata Borja, que está aqui com a gente. Bem-vinda, Renata. Muito obrigada, Renata. É um prazer estar aqui com vocês presencialmente, né? Tô adorando. Isso mesmo. Nós também estamos adorando a sua companhia presencial, né, gente? A gente já conversou muito com a Renata pela internet, né? Por videoconferência. E quem está aqui com a gente também, ao meu lado, Renatinha Nunes. Oi, gente. Um beijo para todo mundo que está acompanhando o Interessa. Adoro estar aqui para falar desse assunto, então, com a Renata, com as Renatas, melhor ainda. E também, né, para não falar que só tem Renata, Mariela Guimarães. Opa, gente, estou assim, eu vou chamar agora, como é que é, Renata? Renatella. Renatella. É. Tá, gente? Renata Acabei mais de mudar Mariela. meu nome, porque assim, é muita Renata. Renata na sua vida, né? Nossa senhora, não tô sabendo lidar, gente. Tô ficando com transtorno de personalidade, eu vou ter que mudar Aqui, meu eu nome. eu ia anunciar a Mariela antes, eu falei, um prazer estar com as Renatas. Aí eu pensei, não posso furar o anúncio, Né? da Mariela. Porque já mudei de nome, gente. Agora é Renatella. Muito prazer. Renatella Guimarães com vocês, para vocês. Muito bem, vamos ao nosso tema do dia. Abre aspas. Meu único defeito é ser perfeccionista. Fecha aspas. Essa frase já foi muito usada para falar sobre um defeito, né, numa entrevista de emprego. E hoje já se tornou uma piada, né? Caiu em desuso, mas não era incomum, tá? Até não muito tempo atrás, de ser incluído até mesmo em currículos. Afinal, gente, ser perfeccionista é uma qualidade ou um defeito? A busca pela perfeição tem seu lado positivo, no sentido de querer fazer o melhor, mas quando ela atinge extremos, né, a ponto de prejudicar, por exemplo, a pontualidade, a eficiência, né, na entrega de um trabalho, aí se torna um sério problema. Em um mundo em que cada vez mais se exige capacidade de adaptação e flexibilidade, né, diante das mudanças, é um mundo que muda o tempo inteiro, a rigidez pode ser um empecilho no trabalho e também na vida social, podendo ser inclusive indício de algum tipo de distúrbio psicológico, dependendo aí dos níveis e dos danos que pode causar aí ao indivíduo. Esse é o nosso tema de hoje. A nossa pergunta do dia é: perfeccionismo, um defeito ou uma qualidade? Você se considera uma pessoa perfeccionista, sim ou muito pelo contrário? Como é que é a sua questão quando o assunto é perfeccionismo? Queremos que você mande sua mensagem pelo YouTube, estamos aguardando já. Esse podcast tem a sua participação. Se faz parte da sua vida, Interessa! Hoje eu vou começar com a Mariela, para ela não falar que eu tenho marcação com ela. Na época ela prefere a Zacarone, gente. Quanto eu e ela, eu e Zacarone eu sempre perco, entendeu? Mas tudo bem, já gostei. Gente, eu não sei se eu vou, não sei falar, tô com medo de falar, Renata me Eu também te truco, dependendo do que você falar. Eu tô aqui, eu tô esperando. A questão é quando a gente vai conhecendo muitas pessoas por causa do trabalho, vai virando amizade, nós estamos aqui pra trocar, né, Deus, Brita? pois eu é. acho. Então eu tô meio tímida, sabe? Eu não sei como é que eu chamo Renata, porque eu tô isso, porque tem 3 Paredão Renatas. de Renatas. Exato, não sei nem o que falar. Acho que tem um pequeno característica perfeccionista. Assim, eu cobro muito de mim e dos outros. Mas eu tenho... É controversa essa história do perfeccionismo. Que bom que a gente tem uma pessoa aqui que vai poder tirar essas dúvidas, porque assim, eu tenho alguns traços perfeccionistas em algumas coisas, mas se você chegar no meu quarto hoje, não tá arrumado. Mas isso é legal, isso que você colocou. Tá? Então, assim, tem roupa em cima da Eu lembrei mesa. da minha cama na hora. Exato, tem roupa em cima da mesa, tem algumas panelas que eu não consegui lavar. Então, assim, eu consigo ficar com uma certa desordem,
Mas tem algumas coisas que eu não consigo, assim, eu chego em casa, depois que a faxineira foi, eu sei que o livro estava assim e agora está assim, aí eu vou e arrumo. Aí tem uma planta, quadro torto, meu Deus, me dá até um... Começa a tremer, assim, eu vou no quadro, às vezes eu peço licença, eu falei, você me dá uma licencinha? Porque às vezes é a pessoa que quer o quadro torto, né? Então eu falo, eu posso arrumar o quadro porque tá torto? Desse nível, assim, de me dar uma certa agonia de ver algumas coisas tortas. Mas não é pra tudo. Então eu realmente não consigo saber, assim, qual que é o meu nível de perfeccionismo, mas assim, para coisas do trabalho, essas aqui estão sofrendo comigo por causa do Instagram. Não, gente, tem que postar, tem que fazer isso. Não, mas tem que, se não fizer essa hora, não tem jeito. Aí as duas ficam, Mariela, calma. Se não der para fazer agora, a gente faz depois. Eu falei, não, mas me dá uma certa ansiedade, assim, essas coisas. Então, estamos aqui com uma psicóloga que vai poder me diagnosticar, porque eu realmente estou sem saber. Eu tenho, acho que sim, mas com algumas coisas eu acho que não. Existe? Você é meio perfeccionista? A realidade posso colocar Por aqui. favor. Então já vou começar, Mariela. O que acontece? Você pode ser perfeccionista em algumas áreas e não em outras. Exato. Porque isso vai variar. Você pode entender que você tem que ser uma mãe perfeita. Então, tudo que é relacionado a filho, você vai ter aquela cobrança de não sair do lugar, por exemplo. Mas você pode, com relação à casa, deixar a casa bagunçada. Então, muitas das minhas pacientes, muitas vezes, né, e pacientes homens também, mas assim, dos pacientes em geral, os pacientes às vezes questionam isso, falam, mas eu não acho que eu sou. Aí eu falo, vamos responder um questionário aqui, depois a gente vê. Existe o questionário, Eu então? fiz ela, eu tenho, eu Ai, que pois fiz. manda pra gente. Eu preciso saber como que a gente vai gabaritar nisso aí. Mas pra gente poder ir vendo as crenças deles, como que são. Porque às vezes, o que acontece? Em algumas áreas, você tem uma cobrança maior, em outras áreas, nem tanto. Então, vai depender muito. Então, a pessoa acha que para ela ser um perfeccionista, ela tem que ser assim. Geralmente, eles linkam a ideia do perfeccionista àquela pessoa do quarto arrumado. Né? Mas não necessariamente o perfeccionista é o do quarto arrumado. Exatamente. Muitas vezes nem é. E às vezes não é. Ixi. Então, a gente tem essa ideia de que tem que ser só daquele jeito, assim, tem que ter as roupas por cor, tem que ter tudo arrumadinho. Se tiver tudo arrumadinho, isso significa que é perfeccionista. Se não tiver, pra então mim, não esse é. aí é o Não é bem organizado. assim. Não é bem assim. Porque é isso que eu tô dizendo. A pessoa pode ser organizada, ela pode ser planejada, ela pode ser uma pessoa que gosta de fazer as coisas bem feitas e ela não precisa ser perfeccionista por Tem o conta organizado que não é perfeccionista e tem o organizado que é, né? disso. E é Você isso que eu tô como, dizendo. Renatinha? Olha, Eu Vamos lá. também posso. pode, fica à vontade, mas eu mesmo... É. Eu não me considero definitivamente perfeccionista e eu acho mais que isso. Eu avalio que o perfeccionismo, de fato, eu digo assim, o perfeccionismo, na sua essência da palavra, é ruim. Para mim, ele é muito ruim. Porque eu acho que ele traz sofrimento. E tudo que traz sofrimento, não acho que seja bacana. Então, quando você fala em perfeccionismo, me remete controle, me remete extremismo. Assim, eu acho que nada que é extremo é bom, gente. Assim, eu acho que a gente veio na vida, eu acho que é a luta de todos nós para buscar equilíbrio. Eu acho que é o que é mais difícil, assim, né? Mas eu busco equilíbrio. Mas claro que em alguns momentos eu tento fazer o melhor. Claro que em alguns momentos eu sofro por errar. O erro é uma coisa que me traz muito sofrimento no dia a dia. Mas eu procuro trabalhar com ele também. Então, eu não me considero perfeccionista, mas me considero uma pessoa que em determinados quesitos, né, da vida ou fases, busco fazer as coisas da melhor forma possível. Isso é estar motivado, isso é querer. Agora, sofro também. A grande questão é o tanto que você sofre, porque eu sofro até a página 2 ali, 3, 4, às vezes avança um pouquinho. Mas depende pra quê. Então, assim, o que eu busco na vida? E aí eu acho que a vivência, a experiência, os quase 50, né? Tô aí batendo na portinha. Me ajudaram muito nesse sentido, porque eu sou filha de um perfeccionista.
Meu pai era perfeccionista. Então, e foi muito difícil para mim conviver com isso. Então, eu acho que muito cedo eu entendi que isso poderia me trazer dificuldade. E muito cedo eu entendi que isso me trazia sofrimento. Então, eu fui trabalhando isso ao longo da minha vida. Em algumas coisas mais, outras menos. Mas eu acho que deu certo. Porque eu busco fazer o melhor sem sofrer tanto. E me aceitar, tem compaixão comigo. Tem coisas que eu sou mais... Quando a gente começou a fazer o programa, a Renata vai lembrar, a Mariela também, eu sofria muito. Porque não é minha praia estar aqui hoje falando para vocês, assim, não era de jeito nenhum minha praia. Eu sou uma jornalista da escrita, né? A minha maior habilidade é escrever. Então, quando eu sento num lugar e não sou tão boa numa câmera, ou não sou tão boa numa coisa que não era a minha principal habilidade, nossa, me fez sofrer muito. Eu queria fazer melhor, eu queria ser perfeita, não sei o quê. Mas eu não tenho uma habilidade idêntica à da Renata, à da Mariela ou à da Brita. Cada pessoa tem uma habilidade, é melhor numa coisa do que outra. E entender isso, nossa, eu acho que clareia o mundo, leva a gente para um lugar muito melhor, de mais compaixão. Que eu acho que é o que está faltando muito na vida e nas pessoas, no desenvolvimento emocional delas, sabe? O erro ajuda a gente a crescer. Claro que a gente não vai ficar repetindo o erro, porque aí já é burrice, né? Mas eu acho que errar e aprender com ele, passar para a próxima fase, aí eu acho que é fundamental para o nosso desenvolvimento emocional. Acho que a compaixão, você falou a coisa perfeita aí. A autocompaixão é a coisa, é o segredo. Eu acho que ele ajuda na flexibilidade. Isso é importantíssimo. E isso que você colocou, Renata, eu achei brilhante, porque eu gosto de fazer as coisas bem feitas. E eu acho que a gente tem que deixar as coisas claras. Fazer bem feito, querer fazer com excelência, fazer o melhor, eu me preocupar não, mas assim, eu me organizar, me planejar, me esforçar, me empenhar em algo, não é negativo e isso não é perfeccionismo. Tá? Então, assim, a gente tem que deixar claro, porque às vezes as pessoas acham, né? elas confundem gostar de fazer as coisas com excelência e gostar de fazer as coisas bem feitas significa que eu sou perfeccionista. Não, não é. Não é. Você pode gostar de fazer as coisas bem feitas, mas você não precisa ser um perfeccionista, porque o perfeccionista vem com exatamente o que você colocou. Cobrança, controle, então o sofrimento, porque não deu certo, o mundo acabou, né? Então assim, criou-se um conflito muito grande quando não dá certo, ou na perspectiva de que pode não dar certo. Então isso sim é que traz o sofrimento. Agora, você querer fazer bem feito não é problema. Olha só, ouvindo, a minha cabeça tá bugada. Eu não acho que eu tô misturando todos os conceitos. Mas obrigada, eu também tô. Mas é porque é o seguinte, eu sou uma pessoa super flexível, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que senta ali. A cara das coleguinhas. Mais ou menos flexível. Senta ali no F5 e muda as coisas de lugar e depois refaz tudo ao vivo ao mesmo tempo. Você me fala o que é ser flexível e adaptável. Mas aí, que é um programa de 3 horas e que as coisas vão mudando assim ao vivo. Mas apesar de ter um script inicial que era para ser de um jeito e sair de outro jeito, enfim. E quem trabalha com rádio tem que ter essa questão do improviso. Ok. Agora, eu não gosto, por exemplo, eu gosto de me planejar, eu sou daquela turma do antes feito do que perfeito. Tem que fazer, eu gosto de me organizar com antecedência, senão eu começo a pirar. Eu sei que em julho tem férias do Pedro, que eu vou para F5, a Zacarone vem aqui, minha cabeça pensa nisso o dia inteiro. E o que vai ter de pauta, de agenda e tudo. Agora, se alguma coisa dá errado, não aconteceu até hoje. Eu falo assim, sei lá, na hora H, o entrevistado não pôde vir, tá 2 horas, nós estamos aqui. E é um tema que a gente às vezes não domina, eu vou ficar muito bravo comigo, sendo que a culpa não é minha. Mas assim, por quê? Porque eu devo satisfação a alguém. Então, eu sou muito carrasca de mim mesma. Eu sou muito tranquila com... Eu acho assim, cada um tem sua responsabilidade. Todo mundo tem que fazer as coisas bem feitas. Agora, se alguém chegar para mim e falar, Renata, eu não consegui fazer, eu falar, tudo bem. Mariela, eu não fiz o podcast. Maria, tá bom, faz depois. Renata, não gravei o podcast hoje. Amanhã a gente vai. Mas comigo, eu vou falar. Quando alguém me cobra, eu já me cobrei 50 vezes. Então, para mim, é muito dolorido.
é sofrido uma cobrança, porque a pessoa está no seu papel de cobrar, claro, mas eu já estou me cobrando infinitamente muito, sabe? Então, assim, não é que tem que ser perfeito, mas tem que estar certo, tem que ser bom, mas eu sofro se sai do controle. O que você está colocando ali tem um pouco da autocrítica, você tem uma autocrítica severa. Não necessariamente todo mundo que tem uma autocrítica mais severa é perfeccionista. Então a gente precisa separar. Até dentro do próprio perfeccionismo, Renata, existem tipos diferentes de ação. Tem. Quais são esses tipos, por exemplo? Porque tem perfeccionistas que querem tudo tão perfeito que paralisam, que deixam de fazer. Mas tem aqueles que são mais motivadores. Qual que é a diferença entre os próprios perfeccionistas? É porque as pessoas têm uma ideia de que o perfeccionismo é sempre aquele ativo. Ok que nas empresas, o perfeccionista que aparece como sendo capaz e que por isso muita gente até tem uma ideia de que ser perfeccionista é bom, porque às vezes ele se apresenta, que é o eficaz, né? A gente tem um perfeccionista que ele é eficaz. Então ele consegue efetivamente fazer as coisas acontecem com ele vai lá e realiza, só que num nível de cobrança extremo com ele e com quem está à volta dele. Então esse perfeccionista, quando ele é chefe, ele destrói a equipe dele, mas ele detona, ele é tóxico. Ele acha normalmente que as coisas só podem ser feitas daquela forma e a forma melhor sempre é a dele, né? Então ele é tóxico. Então esse que é muito eficaz, por exemplo, que é por isso que muita gente às vezes tem essa ideia de que dizer, eu sou perfeccionista é uma coisa boa, porque muitas vezes esse eficaz ele vai aparentar, todo mundo vai saber que ele é. Porque ele vai gritar com tanta gente, ele vai brigar com tanta gente, ele vai criar caso com coisas micro. Centralizador também. Centralizador, queria caso com coisa muito pequenininha. Então, assim, aquela coisa que passou ali, ao invés dele chamar e vamos conversar e vamos resolver, já sai brigando, detonando. detonando. Pode ser eficaz? Se ela briga tanto e se ela é tão tóxica. Ele é eficaz para ele ser realizador, ele pode ser um realizador. Trabalho final. O trabalho dele, ele como funcionário, muitas vezes, da empresa, não como chefe. Tá? Como funcionário, ele às vezes é um excelente funcionário. Aí as empresas falam, nossa, eu quero esse cara, porque ele, às vezes ele é um excelente. Então ele pode ser um excelente funcionário como executor. É isso aí que eu queria Tá? saber. Ele vai ser bom para executar uma tarefa, porque ele vai fazer uma tarefa linda, maravilhosa, perfeita, não sei o quê, num tempo pequeno, que às vezes ele é uma pessoa que ele tem uma habilidade de fazer as coisas mais rápido. E só um parênteses, Renata, eu acho que esse perfil do qual a Renata está falando era muito usado antigamente pelas empresas. Eu acho que essas pessoas com esse perfil, elas cresciam muito. Hoje, a maior parte das empresas já enxerga essa questão da gestão, do emocional, da liderança, de uma forma mais diferente. Mas isso era muito comum. Dentro do RH hoje, o pessoal do RH hoje tem pânico do perfeccionista-chefe. Pânico. Exatamente. Pânico. Porque ele destrói as equipes. Então, eles não querem ele como chefe. Então, o que tem acontecido nos dias atuais hoje? O tal do perfeccionista, ele fica como executor e ele não cresce. E ele fica frustrado, porque ele quer crescer. E ele acha, como ele é perfeito, como não me vi, né? Só não que tão me às vendo vezes aqui. ele fica frustrado hoje, porque no passado ele crescia. A Renata tem razão. No passado ele crescia e ele ia comandar os outros. Só que hoje ele não cresce mais. Por que ele não cresce? Porque o RH fala de jeito nenhum que eu quero essa figura lá. Porque o ambiente fica péssimo. Porque o ambiente de trabalho é horrível. Então não tem como ele liderar alguém se ele vai destruir os liderados dele. Então como ele vai destruir pessoas, o povo não quer esse cara liderando. Mas infelizmente ainda tem muito, né, Renata? Não, tem. Mas o que eu tô dizendo é que já está tendo uma percepção disso e já existe uma modificação. Não tô dizendo que isso não aconteça, não, porque eles vão alçar muitas vezes. Agora, muitas vezes eles não vão alçar o lugar que eles querem e eles vão ficar muito frustrados, porque eles vão olhar e falar: poxa, mas o fulano é pior do que eu. Como é que o fulano vai ser chefe? Só que às vezes o fulano que é pior, ele tem habilidades socioemocionais.
Então, ele consegue conversar com as outras pessoas, ele consegue negociar, ele consegue validar a emoção do outro, ele consegue estimular, ele consegue motivar. Então, essa pessoa, para ser um gestor, quem que é melhor? É o que consegue motivar, estimular, jogar as pessoas para frente, ou aquele que joga todo mundo para baixo no buraco e fala assim, ninguém presta, perto de mim, só eu que presto. Então, aquele que fala só eu que presto, ele vai até certo ponto, mas depois ele não vai muito mais. Entendeu? Renato, perfeccionista, a pessoa que tem toque, ela é uma pessoa perfeccionista? As pessoas que têm toque, em geral, elas são perfeccionistas. O que é? Então, vou falar para vocês de forma mais geral, o transtorno obsessivo-compulsivo. Claro que a gente tem que ter também a parte biológica para isso, a propensão biológica para isso. Não é somente a questão do pensamento ou da forma do pensar. Mas o toque, por exemplo, o que acontece com a pessoa? Ela tem, vou falar um tipo de crença, ela tem uma fusão em termos de pensamento. Então, como é que é isso? Eu entendo que aquilo que eu penso vai acontecer ou acontece. Então, ela acredita tanto no pensamento dela que ela acha assim, se eu pensar que agora, num acidente envolvendo minha mãe, é sinal que minha mãe vai morrer essa semana. Então, ele já entende, pensei no acidente, minha mãe vai morrer essa semana. Para exemplificar um pouco, gente, acho que todo mundo conhece o filme Melhor Impossível, do Jack Nicholson. Que ele tem que, para sair de casa, ele tem que pegar na maçaneta 3 vezes e abrir. Se ele não fizer isso, ele vai morrer. Então, é esse tipo de pensamento, né? Eles têm uma fusão de pensamento. Então, eles têm uma fusão, pensamento e situação. Ou seja, se eu pensei, a situação acontece. Eles têm uma fusão de pensamento e ação. Se eu pensei, eu farei algo. Então, por exemplo, isso é muito comum nos toques que a gente tem, que são, às vezes, o transtorno obsessivo-compulsivo com ritual encoberto, que é o toque só de pensamento, mais de pensamento. Porque a gente tem o toque, que é o de limpeza, que vocês veem, de ordenação, que é aquele de colocar as coisas no lugar, colocar a roupa em ordem. O quadro certinho. O quadro certinho. Não, para. Né? E o de verificação, que é ir lá, verifica a maçaneta, se a maçaneta tá fechada mesmo. Então, esses todo mundo já conhece. Indicou. Roberto Carlos é da roupa, da cor da roupa, né? Da cor da roupa. Então, tem os outros que são os toques de pensamento também. O que é o toque? Então, a gente tem vários. Então, a gente pode ter com conteúdo sexual, por exemplo. Então, a pessoa pode ter um pensamento intrusivo de que ela tá fazendo sexo com alguém da família. Ela entra em surto. Porque ela acha que se ela teve aquele pensamento é porque ela deseja e ela vai fazer. Só que não é desejo, isso é medo. Então, ela tem um pensamento intrusivo, que é um pensamento que ela, de uma certa forma, gera sofrimento para ela, porque ela entende que é um pensamento errado e tudo mais. E aí ela entra em crise, porque ela teve aquele pensamento, então é sinal de que ela cria isso. Então, é isso que eu falei, ela tem uma ideia, faz uma fusão do pensamento e ação. Ou seja, se eu pensei que eu posso... Se eu tive um pensamento intrusivo de estar fazendo sexo com alguém da minha família, significa que eu irei fazê-lo. Ele não vai fazer. Ele tem toque, ele não vai fazer. Isso é toque. Então, assim, mas é um sofrimento, porque eles acreditam tanto no pensamento que eles fazem o ritual para poder tentar ajustar o pensamento. Então, o ritual é para tentar não pensar. É como se eles estivessem invalidando o pensamento dele pelo ritual. E isso seria um estágio mais avançado, né? É um estágio avançadésimo. Avançadésimo. Porque aí eles querem controlar tudo. Inclusive, controlar o quê? O pensamento. Entendi. Então, é uma forma de controle exacerbada no ponto de querer controlar o pensamento automático. Gente, pensamento automático vem na cabeça da gente o tempo todo. A gente pensa as coisas mais idiotas possíveis. Eu nem vou contar pra vocês aqui o que eu penso. Gente, o pensamento é um boi solto correndo no pasto. É isso aí, porque o pensamento automático, ele não tem a maioria das vezes ele não tem nenhuma relação com a realidade. Aí a pessoa pensa e acredita que aquilo que ela está pensando, ela teve uma intrusão ali de pensamento, e o pensamento nosso é capaz de fazer loucura. Gente, mãe, é muito comum uma coisa, vou falar aqui um pensamento muito comum.
às vezes, mães de primeira viagem, quando elas têm uma depressão pós-parto, é comum isso, elas às vezes, quando a criança tá chorando e tal, e elas entram em sofrimento sem saber, e pega o menino no colo e o menino não consegue, às vezes ela se vê, assim, tem um pensamento jogando a criança no chão, ou jogando a criança na janela, é um pensamento aquilo. Aquilo ali é sofrimento, porque ela tá querendo resolver o problema, ela não sabe como resolve o problema, a mente dela traz um pensamento doido assim. Esse pensamento doido significa que ela vai fazer? Claro que não. Entendi. Óbvio que não. Só que aí, se ela entra na paranoia de ficar observando o pensamento e dizendo, nossa, pensei isso, nossa, então isso é sinal de quê? Aí ela pode desenvolver um toque. Né? É um perigo, e se... E ela pode desenvolver um toque. Eu queria voltar um pouquinho, até para as pessoas que estão ouvindo a gente, tentarem se encontrar aí, né? Como a Renata falou, que a gente fica confusa, onde eu tô, né? E para entender como nasce esse perfeccionismo, esse tipo de comportamento, né? Se ele pode vir de alguma forma, se está na genética de alguma forma, ou se tem mais a ver com o ambiente. Né? Por exemplo, crianças que são criadas por pais perfeccionistas tendem a ser perfeccionistas? É uma pergunta, ou não, ou elas acabam querendo repelindo. Enfim, como é que ele nasce e como é que a gente pode perceber que não tá legal? Bem, tem as duas coisas. Tem a parte genética, que a gente já viu, mas principalmente a parte ambiental. Essa parte ambiental é principalmente. Ah, mas significa que se tem pais perfeccionistas que ela vai ser perfeccionista, às vezes ela vai ser o contrário. Pode acontecer. Não é uma regra, né? Não é uma regra, porque ela vai ficar tão enlouquecida que ela vai criar um jeito diferente ali, porque ela vai chegar uma hora que ela não vai dar conta daquilo. Então pode ser o contrário. Mas é claro que tem relação com o fator ambiental no sentido de como você foi reforçado. Então vamos lá. Vamos pegar uma criança pequenininha, ela fez um dever bonitinho, não sei o que lá, a mãe foi lá e reforçou e falou, nossa, mas que lindo e tal. Aí ela errou uma coisa lá, aí alguém criticou. Aí ela viu que ela errou e foi criticada. Ela falou, não quero errar mais. Aí ela já começa a criar um padrão para tentar não errar. Ela vai desenvolvendo perfeccionismo. Isso tem relação com a parte individual também. Não é que só porque ela nasceu numa família de perfeccionistas que ela será uma perfeccionista. Pode ser. Mas pode ter eu já vi isso. Famílias loucas, pai e mãe maluco e tal. E coisa que as minhas certinho, todo cheio de regra. Porque às vezes, como eles não tiveram tanto eles sentiram a falta da regra, eles sentiram falta da organização, eles sentiram falta de ter ali algo aonde se segurar, aí eles criam em excesso, aí eles geram um perfeccionismo que eles criam um tanto de regra para poder dar certo, porque o resto era tão maluco perto dele que ele queria um excesso de regra. Então, não necessariamente é por cópia, né? Se é isso que você estava perguntando, não é porque eu estou copiando alguém. Ele vai desenvolver isso pelo ambiente, sim, mas pela forma como ele percebe o ambiente, as estratégias que ele desenvolve diante desse ambiente. Então, o que acontece com o perfeccionismo? Não tem idade? Não. Pode se desenvolver a qualquer período da vida? Qualquer período. Você vai ver criança pequenininha, assim, né? Não querendo já fazer determinadas coisas ou querendo fazer as coisas num nível de detalhe que você fala, não, isso daqui não é normal. Então, você já vai começar, assim, 5 aninhos, 4 aninhos. Mas a gente, durante criança, durante, né, a adolescência, a gente pode se transformar num perfeccionista na fase adulta? Também pode. Porque isso tem relação, principalmente, Mariela, com crenças. Então, a gente vai desenvolvendo as crenças. As nossas crenças, elas estão sendo desenvolvidas. A gente não está aqui parado. A gente não tem a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, serei sempre assim, morrerei assim. Não é bem assim. A gente vai desenvolvendo. Então, a gente muda ao longo da vida. Você muda. Então, você pode ter feito uma determinada coisa. Vou dar um exemplo que eu acho muito interessante, que eu acho que vai ajudar vocês aqui. Eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu falo isso de uma forma tranquila, porque eu tenho mesmo. Eu também sou mãe de TDAH. Então eu tenho isso. Eu, por exemplo, desenvolvi uma estratégia
E estratégias até de uma certa forma, não vou dizer que eu sou obsessiva, mas quase, com o pezinho quase lá em alguns aspectos, como uma forma de tentar me organizar e me ajustar para não fazer tanta bobagem. Então, eu criei uma estratégia para poder dar conta de uma dificuldade que eu tinha. Estou dando um exemplo. Então, quer dizer, e isso funciona. Porque isso me organiza, me ajuda. A Renata falou ali do planejamento dela, que eu já tô lá sabendo, eu já sei o que eu vou fazer até dezembro, já tá tudo planejado. E como que eu vou fazer, as estratégias, às vezes a coisa dá errado. Eu me antecipo em muitas coisas para não descumprir os prazos, porque prazo para mim é uma coisa importante. Agora, se eu sempre for me perguntar, e na sua adolescência, Renata, você era assim, não fazia os trem de última hora, eu procrastinava. Então, eu fui aprendendo, eu aprendi estratégias para poder melhorar e minimizar a minha dificuldade. Você se considera perfeccionista? Às vezes as pessoas falam que eu sou. Mas eu não considero, não, sabe por quê? Porque eu tenho uma coisa, o seguinte, eu falo que antes feito que perfeito. Meu negócio é assim, eu quero que entrega. Porque às vezes o outro se sente desconfortável porque eu cobro a entrega. Então, quando eu cobro a entrega, o povo acha que eu tô sendo perfeccionista. Não, eu não tô cobrando. Não tô cobrando o resultado. Eu cobro a entrega. Por quê? Porque depois eu entendo que eu vou lá, eu avalio, vejo o que não tá bom, eu corrijo. Eu não tenho problema de corrigir as coisas dos outros, nem as minhas, nem nada. Talvez as pessoas se confundam nesse sentido também. Olha, a gente trouxe aqui, olha como que o perfeccionismo pode trazer dúvidas, né? Então, assim, isso gera um pouco de esse desconforto. Mas eu gosto de algumas coisas assim, que é isso que a gente está falando aqui. Como eu criei essas estratégias, pode parecer para muita gente que ela é perfeccionista, mas eu flexibilizo. Então, comigo mesma, não deu para ficar pronto para hoje, eu queria para hoje. Mas eu geralmente, como eu me antecipo, não tem problema, aquilo ali não vai me gerar grandes problemas, porque eu estou antecipada, se atrasar um pouquinho aquilo ali não vai fazer diferença, entendeu? Então dá para a gente flexibilizar, mas eu criei estratégias para poder lidar com essa dificuldade, que é o que eu estou dizendo. Então a gente pode mudar sempre, né? Que bom, né? Nossa Senhora. Estamos em constante mudança. E olha só, vamos dar só uma passadinha aqui, dar um pause na nossa conversa pra gente ler nossas participações. O Eli Medeiros, perfeição é coisa que não existe. Tantas mulheres lindas de viver que usam óculos. Thank you. Perfeição é coisa que, mas vou te falar que com óculos tudo fica mais perfeito, viu? Antes do óculos eu não tava nada perfeito, não tava enxergando nada. Perfeição é coisa que não existe. Não, ele já falou, Flamengo e Palmeiras têm os melhores e mais caros jogadores, mas o time que joga bonito é o líder isolado do campeonato, que é o Mega Botafogo. Ele é de Niterói. Então ele acompanha. Tá bom, ele... Não vou comentar, não. Deixa aproveitar. Tem muitos anos que o Botafogo não tava em primeiro, não ganha nada, tá certo. Vai lá, Eli. Viva o Botafogo. Rafael Cunha. Oi, mocinha. Falando. Grande Botafogo. Oi, mocinhas. Tem gente demais se escondendo atrás desse tema para justificar a falta de compromisso, a preguiça e o desleixo. A culpa é sempre o perfeccionismo, não do ser. Não temos controle de tudo. Isso aí, Rafa. Valuana, eu quero que a tatuagem do Pequeno Príncipe da Brita desbote todinha. Todinha se eu estiver mentindo. Tomara que não. A única coisa que eu faço com perfeição é sequência do lovezinho 3 vezes toda noite com meu namorado. Espero realmente que seja capricha, viu? Por favor, porque essa tatuagem vai desbotar, não. Joia, todo mundo gosta de ser atendido por profissionais bons de serviço perfeccionista. Só vejo qualidade no perfeccionismo. Você acha melhor comprar bolo feito por uma pessoa detalhista ou de alguém que coloca até dedo na massa para experimentar? Joel,
aí também tá extremo. Não, aí Nem pelo tudo, amor de não, nem Deus. tão ao céu, gente, nem põe um tão à dedinho terra. ali dá. Mas a gente acabou de falar que agora que não é um problema, que a pessoa pode ter excelência, que isso não é perfeccionismo. É, fazer bem feito. Existe- Não é que a gente não quer que seja bem feito, a gente quer que seja bem feito. Mas a questão o perfeccionismo exige aquela excelência e muitas vezes não vai nem entregar o bolo andado que você quer, tá? Detalhista É isso aí, porque isso acontece muitas vezes. Ou se o bolo não ficar do jeito que ele quer, você não vai não vai receber. entregar. Não vai te entregar, vai falar, não vou entregar não, porque Sinto não tá- muito, seu aniversário é hoje, mas o bolo vai só amanhã. Exato. O detalhista é diferente do perfeccionista também, né? Você pode ser um perfeccionista detalhista, né? Mas você poderia ser um detalhista não sendo tão perfeccionista? Acho meio difícil, mas isso vai depender muito das crenças que tem por trás. Em geral, eles estão associados. Em geral. Agora, isso eu daria para eu dizer aqui para você 100%? Não, porque eu ia depender da crença. Eu ia querer saber o que está por trás desse detalhe. O que é querer esse detalhe extremo? Será que essa pessoa é capaz de abrir mão de um detalhe, eventualmente, para poder fazer uma outra coisa? Se ela for capaz de abrir mão de um detalhe, mesmo tendo percebido o detalhe, dependendo da circunstância, aí ela não é. Mas se ela não for capaz de abrir mão desse detalhe, aí, dependendo da situação, porque o que eu estou falando? É tudo dependendo da situação. Por quê? Porque às vezes, aquele detalhe X que você precisa naquele tempo, daquela forma, ele não vai acontecer. Tá além das suas forças, tá além da sua possibilidade. Aí, você vai ficar sofrendo porque aquele detalhe não foi? Então, esse é o problema, porque o detalhe não foi, porque às vezes não vai dar para tempo de ir do jeito que você queria, e aí? Você vai sofrer. E a gente não vive num mundo, gente, que é uma coisa que eu acho que tem que ser levada em conta. A gente vive num mundo que a gente tem que se relacionar com outras pessoas. Claro. E a gente está se relacionando ali com pessoas completamente diferentes e às vezes a gente depende delas, né? Eu não faço nada sozinho. Claro que eu faço, tem as coisas que eu faço sozinho que dependem só de mim. No trabalho, na minha casa e tal. Mas muitas outras coisas eu convivo em sociedade. Muitas outras coisas eu preciso dos outros. E a gente vive em diversidade. Então, o jeito do outro é muito diferente do meu. E isso é complicado. A gente tem que aprender muito com isso. Sobre isso que a Renata... Eu continuo lendo daqui a pouquinho, tá, pessoal? Pode ir mandando mensagem que eu volto a ler. Sobre isso que a Renatinha está falando exatamente, a gente vive em sociedade. Como que... A gente falou muito aqui do perfeccionista no trabalho. Como que o perfeccionista pode se manifestar na vida, assim, familiar ou de casal? Você sabe que tem uma coisa interessante, que é uma coisa que eu faço dentro do consultório com os meus pacientes. Até é uma técnica que eu desenvolvi, que eu uso dentro do Cog Planner, que é uma agenda que eu criei para os meus pacientes, e meus pacientes utilizam. E é muito interessante que é o seguinte, eu coloco para as pessoas duas coluninhas, e eu mostro lá. O que é que eu controlo e o que eu não controlo. Porque o que acontece com as pessoas em geral, o que acontece com o perfeccionista? Ele quer controlar tudo. E ele não tem controle de tudo. Acabou. Acabou. Fato, ponto. Ponto. Ele não tem controle de tudo. Deus. Então, ele quer controlar a vida, ele quer controlar os outros, ele quer controlar o futuro, ele quer controlar as situações, ele quer controlar os pensamentos que ele tem automáticos, que nem esses pensamentos ele tem controle. Ele tem controle com o que ele faz com o pensamento, aí ele tem. Se ele vai dar atenção para ele, ou você vai jogar fora lá na lata de lixo. Isso ele tem esse controle, mas ele não tem controle sobre o pensar automático. Como você também não tem controle sobre a sensação que você vai sentir. Acontece um troço ali com você, você achou que se aquilo acontecesse, você ia sentir tristeza, você sentiu foi raiva. Porque pode acontecer da gente sentir coisas que a gente não tá esperando sentir. Eu tenho visto muita gente assim, que quer controlar as emoções. Não tem jeito. Como? Não tem jeito. Você pode controlar, Renata, sabe o quê? Como você lida com ela. Ok. Que é o que eu ensino meus pacientes. Como é que você vai utilizar a sua ansiedade a seu favor? A ansiedade pode ser boa pra você. A tristeza é ótima. Eu falo que a tristeza é linda, é uma emoção linda, porque é a emoção da conexão. Você só se conecta na tristeza. Então, isso é lindo. Então, as nossas emoções, elas precisam ser usadas, mas elas têm que ser usadas de um jeito que aquilo vai te ajudar e não de um jeito que aquilo vai te atrapalhar. Então, o que acontece com o perfeccionista? Ele quer controlar a emoção que ele vai sentir.
Ele quer controlar o que ele vai pensar, ele quer controlar as pessoas à volta dele, ele quer controlar o pensamento das pessoas à volta dele, ele quer controlar a situação que vai acontecer com ele quer controlar o futuro, ele quer controlar a saúde dele, porque a saúde dele tem que estar perfeita e ele acha que ele tem controle sobre isso o tempo todo. Então ele quer controlar o médico, o psicólogo, até o psicólogo, porque eles querem controlar a gente também quando eles não querem, quando eles não estão dando conta dos negócios, eles querem controlar o psicólogo também. Então, o perfeccionista, ele quer o controle de tudo. E ele não tem. Eu sou perfeccionista. Eu não, definitivamente não sou. Agora eu vou pausar o assunto perfeccionismo. Eu quero saber o seguinte. Como é que é esse negócio da tristeza conectar? A tristeza conectar? Você gostou disso? Gostei. Eu acho a tristeza tão linda também. Eu acho a tristeza uma emoção que linda. digam, né? Vocês já gosto viram aquele sertanejo. filme Divertidamente? Não, que eles Já fazem uma demais. música sofrendo e fica rico. Vocês já viram o Ganhando filme muito Divertidamente? Divertidamente. Tem uma cena no filme Divertidamente, você vai lembrar dessa cena. É na hora que o elefantinho lá, que é o amigo imaginário da menina, da Hayley, ele tá lá na beira do precipício, ele começa a chorar porque ele sabe que ele vai desaparecer, porque ela tá crescendo, e ele vai desaparecer porque ele é o amigo imaginário já vou dela. chorar. Aí ele começa a chorar ali. E filme ele é lindo. fica enlouquecido. Aí a alegria vem e tenta. E ela faz graça ali pra ele. Tenta fazer o elefante melhorar. E ele continua. E ele continua. Aí a tristeza vem, senta do lado dele. Eu sei que é assim mesmo. Isso é meio difícil mesmo. Eu também já senti isso. Aí ele para de chorar naquela hora. Começa a conversar com ela. E vai conversando com ela. A alegria fica olhando pros dois e fala, né? Ela não entendeu como é que foi que a tristeza fez isso. E isso é lindo, né? Porque eu falo que aquele filme é maravilhoso mesmo. Maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Porque a tristeza, ela é a emoção da conexão. Então vamos lá, por quê? Quando você tá triste, que você chega perto de um amigo seu e vai contar para o seu amigo o problema seu que você tá passando, uma amiga, um amigo, a mãe, o pai, um irmão, uma irmã, uma pessoa que você ama, que você chega e conta seu problema, a pessoa vai chegar e vai te acolher. Ela vai te abraçar, ela vai conversar com você, ela vai concordar em alguns momentos, em outros não, mas ela vai te acolher. Quando essa pessoa te acolhe, por que ela vai te acolher? Porque ela está conectada na tristeza dela. Ela te acolheu porque a sua tristeza se conectou com a tristeza dela. Empatia é isso, é se colocar no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro de que forma? Eu entendo o que o outro está passando, eu não gostaria de estar passando o que ele está passando. Nossa, isso é muito difícil, coitada dessa pessoa. Então, na hora que você está ali, você está lembrando de situações que você passou que foram difíceis para você e você está conectando com o outro pela sua tristeza. Então, a sua tristeza é que conecta com a tristeza do outro. Então, na hora que a gente está vulnerável, é que a gente faz as amizades profundas. Que amigo que você vai lembrar? É daquele que estava com você só nas farras e no auê ou naquele que te ajudou em momentos difíceis? Ou naquele que estava do seu lado, que te deu o colo na hora que você precisou? Então isso é que é lindo, que eu falo que é lindo na tristeza. E aí as pessoas fazem, eu não quero sentir tristeza. Não querer sentir tristeza é que faz a gente sentir tristeza, gente. E eu acho que a tristeza tem uma outra coisa, assim, pelo menos pra mim, não sei como que vocês pensam, mas assim, eu acho que a tristeza é que me faz processar o meu momento emocional, o momento que eu tô vivendo. É ela que me traz reflexão. São nos momentos de tristeza aonde eu sou capaz de refletir mais profundamente sobre as minhas emoções. No meu quadro de assertividade emocional, eu tenho lá pensamento, o tipo de pensamento. Isso é uma coisa que eu fiz, tudo baseado na terapia cognitivo-comportamental. E aí depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês também. Eu quero levar você para minha casa. Se vocês quiserem compartilhar com o público, tudo. eu deixo também, não tem problema. Dá para você ir embora com a gente? Uma semana na casa de cada uma. Né? A gente não tem problema, mas a gente tem lá o comportamento mais reativo, que é o mais comum com a tristeza, que é o que as pessoas aprenderam a utilizar. Mas eu tenho uma sugestão de comportamento de crescimento. A reflexão eu ponho no comportamento de crescimento. Mas eu quero fazer um parênteses aqui. Reflexão e ruminação
e remoer são coisas totalmente diferentes. Ruminação é de jeito nenhum. Ah, por que que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? O que que foi que aconteceu? Viu, Mari? Por que que é que o fulano agiu assim? Por que que eu agi assim? Aonde foi que eu errei? O que que eu teria que ter feito diferente? Isso não resolve, só gera sofrimento, só piora o humor. É horrível. Então, isto não é reflexão. Tá? Então, É agora que eu levanto e dou um abraço na Renata. 14h45. Tô anotando aqui, minha vida, tô anotando todo. Anota que eu vou mandar pro Guilherme. Essa parte. Aqui, vamos fazer, eu tenho uma ideia, vamos fazer um programa só de tristeza? Vamos. Tá, mas Vamos, então deixa- eu volto deixa- na próxima pra gente eu quero falar. fazer uma Renata, mas termina de fazer isso, porque eu vou cortar isso pra gente pôr depois lá no Instagram. Termina essa Mas- conclusão aí. mas- Você gostou? Eu ainda tenho aqui- Você me diagnosticou, Ainda mas tem gosto. perguntas Vamos lá, sobre Mariela. perfeccionismo. Mas vai lá, da ruminação, da reflexão. Porque a ruminação, ela é um processo totalmente desadaptativo. A ruminação e o remoer, né? Que é aquela coisa, você fica voltando naquilo ali. Aí você lembra do que aconteceu ontem, aí você volta no que aconteceu ontem. É como se você ficasse querendo preencher um gap que ficou faltando ali, um buraco. Então você fala assim, onde é que está errado, o que errou, por que é isso, por que é aquilo, onde foi. Eu não tenho que ficar onde foi que eu errei, não, gente. Desculpa. Mas errou, a vida né? já errou, a coisa foi embora, já aconteceu. Você não pode voltar lá, o tempo já passou. Eu acho que a Passado pergunta é passado. como eu não vou repetir esse mesmo O erro. que a questão é, o que eu posso fazer diferente de uma próxima vez? E mesmo assim, você não tem garantia de que essa ação da próxima vez vai te trazer resultados, ou sucesso, ou o que for. O que você pode fazer é isso. Então, como eu posso consertar? Pode ser um pensamento também? Não, porque como eu posso consertar, eu já estou de novo no Foi com Deus. Foi. Como é que eu posso consertar? Não. O que você pode fazer? O trem deu errado, pede desculpa. Acabou, deu errado. Se dá para pedir desculpa, você vai lá e pede desculpa. Se não dá para pedir desculpa, você se programa para uma próxima circunstância, no sentido de, da próxima vez eu vou fazer tal coisa. Acabou, esqueceu, trancou lá atrás, não volta nisso. Vou dar um exemplo para vocês, interessante. Né, eu estava em Portugal no início do ano e eu sou distraída. Falei com vocês que eu tenho transtorno de déficit de atenção, larguei minha mala aberta. E a mala veio aberta para o Brasil. Aí quando eu vi que a mala, meu marido pegou, pôs a mala na esteira, a mala tá voltando, eu tava lá distraída, pegando passaporte, não sei o quê. Quando eu volto, falei, cadê minha mala? Ele já foi na esteira. Eu falei, moça, pega minha mala, que minha mala tá aberta. Ela falou, não tem mais jeito. Aonde a sua mala tá agora, a senhora não tem acesso, a senhora vai ter que... Não tem como. Eu poderia ter passado a minha viagem inteira assim. O que foi que tinha dentro da minha mala? O que é que eu tô deixando dentro da mala? Nossa, Renata, você é burra demais, Renata. Por que você foi deixar sua mala aberta? Essa sou eu. Nossa, mas que imbecil que eu sei. Eu podia ter gastado minha viagem assim, não podia? Com certeza. Isso é ruminação. Isso é ruminação. O que eu fiz? Na hora que eu comecei, meu pensamento começou a vir assim. Renata, o que tá na sua mala de mão para poder eu fazer as contas do que tava na mala? Aí na hora que eu vi que eu ia começar a entrar nisso, eu falei, mas nem que eu entro nisso. Não entro nisso agora, mas nem morta. Porque aí eu vou contar o que tava lá para poder contar o que eu posso perder. Mas quem me garante que eu vou perder? Ninguém me garante que eu vou perder. Para que eu vou sofrer antes da hora por uma coisa que ainda não aconteceu? Isso é pra ela. Não vou sofrer, ainda não aconteceu. Então eu não vou ruminar o que eu fiz de errado, nem preocupar com o que vai acontecer. Nem uma coisa, nem outra, porque se eu fizer essas duas coisas, eu não vou perder minha viagem. O que eu fiz? Vim dormir numa parte da viagem, a outra parte vim estudando, fiz meus resumos que eu queria fazer, já fiz aula, vim fazendo aula na viagem inteira. Quando cheguei, eu falei, só vou preocupar com isso na hora que chegar em Belo Horizonte. De vez em quando o pensamento vinha, eu deixava ele lá. Falava, não vou engajar nele, não. Ajuda isso demais. Vou engajar nele, não. Fica lá. Entendi. Não vou ficar contando o que estava dentro da mala. Não vou. Cheguei em Belo Horizonte, tava tudo lá, minha mala veio Que intacta. beleza. Pois é, mas então, Linda, maravilhosa, aberta. Renata,
Nossa, essa Renata, tá, gente? Renata é especialista aqui. Borja. Borja. Você falou esse caso da mala, eu lembrei. Eu tenho um pouco de trauma de despachar mala por causa de todas as coisas que a gente vê. E eu já perdi algumas malas que eu nunca mais vi. Então, geralmente, eu levo a mala comigo. Eu vou com uma mala pequena e levo comigo. E teve uma vez, eu tava indo pra Goiânia. Era aniversário de 80 anos do meu tio. Então, né, tava com as roupas bonitas na mala, né? Umas coisas bonitas. E aí, minha prima sempre pede, traz pão de queijo, né? Como bom mineiro, levei o pão de queijo. E fui com a mala nas costas. Na hora que eu cheguei na porta do avião, o cara falou assim, o avião tá meio cheio, não sei o quê, você não quer despachar a sua bagagem? Aí eu falei, né, só daqui ali, assim, né? Vou direto para... Tá bom, acho que quero. Aí pensei no pão de queijo, para não derreter, para ir lá embaixo, despachei a mala. Fui embora, não pensei em nada, fui embora. Na hora que eu cheguei lá, pergunta se minha mala chegou. Minha mala foi parar em Curitiba. Mentira. Juro pra você. Aí eu fiquei me chicoteando. Tá vendo? Quem mandou? Por que você foi deixar a mala? Por que você entregou a mala? Agora você tá sem a mala? Meu Deus do céu. Isso é um pouco isso é ruminação. Isso é ruminação. Totalmente. Isso é ruminação. Mas eu fiz errado. Eu não devia ter entregado a mala. Amor, você tem como voltar atrás? Quem te garante isso? Você tem como voltar atrás? Você tem como chegar lá e modificar essa realidade? Pra que você vai ficar se sentindo mal? O ruim já aconteceu. Nós vamos fazer um programa sobre ruminação. Ruminação, tristeza. Aqui sai. E a foto vai ser uma vaquinha. A foto vai ser eu mesmo. Eu que vou ser a e foto. A vaquinha? Voltando assim ao perfeccionismo, eu tenho uma dúvida. E a última pergunta? A última pergunta, eu tenho uma dúvida. Porque a gente vive hoje nesse mundo da internet, as redes sociais estão aí, né? Todos nós nelas. Só que elas são recortes. Elas são recortes, muitas vezes, eu diria até que na grande maioria das vezes, elas são recortes de momentos perfeitos. De corpos perfeitos, enfim. O quanto essas redes sociais e esses recortes perfeitos influenciam no perfeccionismo dessas novas gerações? Mas muitíssimo, muitíssimo. Muitíssimo. E a gente tem um problema aqui, porque eu não cheguei a falar direito, mas vou falar rapidinho agora, dos outros perfeccionistas, que é o paralisado. Pode ficar à vontade, tá? Pode? Pode. Que é o perfeccionista paralisado e o procrastinador, que são esses. Então, o que acontece? Existe uma tendência, o perfeccionista, um dos erros de pensamento que ele tem é a mania de comparação. Então, o que acontece com o perfeccionista? Ele olha lá e fala assim, fulano de tal está fazendo um curso. Nossa, eu não estou fazendo curso nenhum. Se o fulano está fazendo um curso e eu não estou fazendo curso nenhum, eu estou menos do que ele, eu não vou conseguir tal coisa, eu não vou conseguir tal coisa. E aí eu começo a entrar em sofrimento. Então, o que está acontecendo hoje é que muitas vezes as redes sociais, gente, elas mentem muito mais do que elas falam a realidade. Esse é um ponto. Né? As pessoas estão lá, quantas vezes eu já vi casais que eu estava atendendo, às vezes, dentro de consultório, quase separando, postando fotinho lá, estamos lindos, maravilhosos, a vida é linda. Te amo, meu bem. Te amo, meu bem. Então, porque na rede social eles vão apresentar isso, né? Porque eles querem que as pessoas vejam isso. Então, vocês estão... Porque até eles mesmos gostariam de ter isso. Então, não é só porque eles querem que o outro veja, eles também querem isso, eles querem acreditar nisso. Então, às vezes, na rede social, você vai maquiar. Você não vai mostrar seu sofrimento, você não vai mostrar seu calo, você não vai mostrar sua dor, você não vai mostrar a sua dificuldade. E aí, o que os outros vão ficar vendo? Só a coisa bonita. Sabe o que eu costumo falar? Que a gente vive hoje uma geração simulacro. Então, o que é a geração simulacro? É o seguinte, é aquela maçã linda, maravilhosa que você vê na capa da revista. A maçã linda que você vê na capa da revista é uma maçã real? Não é. Né? O hambúrguer do McDonald's lá na hora que você chega lá e vê... Eu quero dar foto. Eu quero dar foto. O que vem é igual da foto. Toda amassada, o da caixinha vem igual da foto? Nunca. Então, assim, eu falo que a geração simulacro é isso. Eles simulam, né, uma realidade que não é, mostram uma coisa que não é, e o outro que tá lá e que a vida dele tá ruim, e às vezes o que mostrou aquela coisa maravilhosa, a vida dele também tá ruim, e a do outro também tá ruim, aí ele vai lá vendo aquilo tudo e fala, eu tô em desvantagem.
E aí, na hora que eu entro nessa ideia de que eu tô em desvantagem, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser top, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que ser aquilo outro, eu tenho que mostrar mais do que todo mundo, eu tenho que brilhar mais. Se eu não for o que brilha mais... Então, eles têm esse outro erro de pensamento também, que é o tudo ou nada. Se eu não estiver o centro das atenções brilhando, eu sou a pior pessoa da face da Terra. Isso é um erro de pensamento. Porque você vai errar em um monte de coisa, gente. Você não é péssimo por causa disso, não. Você vai ter coisa que você vai ser bom, você vai ter coisa que você vai ser ruim. A vida é isso, porque isso é o normal, né? Tem cura? Tem Claro cura perfeccionista? Porque, gente, se eu tinha alguma dúvida, eu acabei, não tenho mais, entendeu? Sim, eu sou perfeccionista. Eu já tô sofrendo porque eu sou perfeccionista. Tem cura? Tem cura, Ai, claro. ufa. Bom, ai, graças a Deus. A gente vai... O que a gente tem que ver, Mariela, é o seguinte. Isso tem relação com uma avaliação. Isso tem relação com a forma como as pessoas vão avaliando as coisas à volta dela. Mas essa avaliação é como elas aprenderam a fazer. Mas elas podem aprender a fazer outro tipo de avaliação. Que seja o quê? Que tenha mais compaixão, como disse a Renata, que eu vou voltar na fala dela que eu amei, que a gente tem que ter compaixão. Se a gente não tiver compaixão, a gente não vai a lugar nenhum. A gente tem que ter flexibilidade, que é o que eu falei com vocês. Eu tenho o TDAH e se falassem comigo, Renata, se você pudesse nascer de novo sem TDAH, eu não quero. Aí vocês vão falar, mas como você não quer? Meu bem, um monte de coisa boa que aconteceu na minha vida foi por conta do meu TDAH. As coisas que eu aprendi foram por conta do meu TDAH. As coisas que eu desenvolvi foram muito por conta desse meu TDAH. E eu consigo compreender melhor meus pacientes exatamente porque eu já sofri, porque eu tive dificuldades, porque as minhas dificuldades estão aí e eu venci. Vocês entendem? Então, assim, a gente, se falar, você queria nascer sem isso, aí a gente vai falar da perfeição, eu não quero. Eu gosto de ser imperfeita, se tá bom assim pra vocês. Eu gosto dessa imperfeição, dessa coisa meio... eu tô com vontade de falar um negócio hoje. Se o outro entendeu mal, depois eu peço desculpa. Até porque, né, gente? Falei. Até porque, né, vamos combinar. O que é perfeito, né? Porque, de repente, o que é perfeito pra você não é perfeito pra mim. Não é? E é verdade, porque às vezes aquilo que o outro fala, nossa, mas como é que ela deixou passar uma vez? Vou contar essa pra vocês. Na minha agenda, esse Cog Planner que eu falei, tem um desafio de pensar, de comportamento que eu faço. Tem alguns questionamentos socráticos sobre alguns comportamentos ruins. O que é isso? É um questionamento que faz a pessoa perceber que aquele comportamento não está ajudando para ela poder mudar o comportamento. Então tem comportamento de compulsão e tem outro que é paralisação. Aí eu tinha escrito paralisação com S, que é a forma certa de dizer. A pessoa que foi fazer a agenda na hora de fazer lá o negócio pôs paralisação com Z. Eu olhei a agenda e tal, e foi lá de letra todo tamanho, né? Uma paciente minha que era jornalista, ela falava assim, vamos fazer assim, a gente corta uns pedacinhos de papel, a gente escreve paralisação com S e depois a gente cola. É impressa? Agenda impressa? Impressa. Ai, Deus, já me deu até taquicardia. Impressa. Aí o que eu fazia? Pra eu me sentir menos mal com a situação. E o pior é que eu falei que essa paralisação, ela me persegue. Porque estagiário meu já pôs paralisação com Z em vídeo meu. A agenda foi com paralisação com Z. Uma vez eu ia dar uma palestra num lugar super bacana e tal. Eu pedi o pessoal para poder fazer a palestra para mim. Eles puseram a paralisação com Z na palestra. E aí eu só vi depois lá na palestra. Eu falei, gente, não é possível que essa palavra me persegue. Porque ela me persegue, porque eu falo ela muito. É para você nunca se paralisar na vida, é por isso que ela te persegue. Aí eu rio, né? Aí essa minha paciente falava, vamos cortar? A gente escreve o paralisação certo e a gente cola. Aí outro dia eu cheguei à conclusão seguinte, gente, se o povo todo que tá à minha volta erra, é porque a maioria deve achar que é com Z. Certo. Então, deixa com Z. Então deixa, se for com Z de alguma forma, paciência, vai com Z. Porque só os jornalistas vão olhar aquilo ali e falar, nossa, que coisa horrível. Porque o resto só pode ser
Porque as pessoas, em geral, leem, porque são pessoas diferentes escrevendo a palavra errada do mesmo jeito. E às vezes a gente nem percebe mesmo, assim, já vai tão automático que você nem vai ver se tá com Z ou se tá com S. Então aí você viu que eu já tenho a flexibilidade, né? Eu falei com ela, olha, já foi, mas eu tinha uma tendência, assim, a explicar um pouquinho para os meus pacientes. Olha, você não quando eu sabia que era paciente que já tinha essa coisa, eu falava, ô gente, olha só. Tem um Z aí, mas Tem entenda um como Z, é. isso. E assim resolveu. Ai, gente. Infelizmente, nós Não, vamos não, ter que não, paralisar. Não é possível. Com Esse S ou com Z? episódio, do jeito que for. Infelizmente, vamos ter que botar um ponto final. Mas a Renata já chegou aqui falando, olha, eu posso vir uma vez por mês. Opa! Então a gente já vai agendar a próxima. Já separei um monte de temas aqui pra gente conversar. Renata, queria te agradecer pela participação. Eu que quero agradecer, foi ótimo estar aqui quero com dar um vocês. Deixa seu Instagram para quem quiser seguir, acompanhar. A gente tem um site também. O meu site é www.cognitivacentrodeterapia.com.br. E o nosso Instagram é @cognitiva C de casa, T de tatu. Então, Cognitiva CT. Muito bem. Renata, considerações finais sobre o tema de hoje. O que você tem a deixar de mensagem? Eu queria que as pessoas observassem assim, eu não quero ninguém se cobrando porque descobriu que é perfeccionista não, viu, Mariela? Mais, né? A gente vai me cobrar não mais quero ninguém ainda. se cobrando por conta disso. Aliás, eu acho que esse é o ponto. É a pessoa perceber que talvez ela esteja errando na mão e vamos tentar ser um pouco mais condescendentes, mais amigos, vamos ter mais autocompaixão, vamos começar a criar um pouquinho mais daquela ideia, ok, erros fazem parte. Sabe uma coisa que eu acho importante a gente entender? Que o erro ensina. E que a gente só aprende errando. Então, não tem problema. A gente tem que tirar o foco. Eu falaria para o perfeccionista o seguinte: tira o foco do resultado, joga o foco para o processo e vamos curtir a vida. Adorei. Gente. Adorei. Né? Maria, você consegue falar alguma palavra de consideração final? Eu amo você. O amor está no ar. Renatinha Nunes. Não, gente, eu só convido vocês a abraçarem as suas próprias vulnerabilidades. Eu acho que quando a gente se abraça, a gente abraça quem está em volta. Muito Também. É bem. isso aí. Eu quero aproveitar esse abraço para mandar um abraço pro Afonso do Abraço de Sabará, que tá mandando um abraço aqui pro cantor Guilherme, lá do grupo Novo Encontro de Sabará, falando que faz aniversário no domingo. Vai ter uma festança lá em Sabará. Um abraço pro Zé do Rádio, que tá passando aqui. A Kelly Andrade, lá de Seattle, falando que tá amando o programa. E a Marta Regina falou, eu gosto da tristeza porque é dela que eu tiro a alegria. Olha Ó, que tá profundo vendo? também. Bonito Muito mesmo. bacana, gente. Obrigada a todo mundo que participou, todo mundo que estava aqui com a gente. Obrigada mais uma vez, Renata Borja, que é Muito psicóloga, obrigada. pela disponibilidade. E vamos agendar nosso próximo tema, viu? Nossa, eu vou agendar minha consulta. Agendaremos. gente. E claro, quem quiser agendar a sua consulta, né? O site, o Instagram, ela já passou. Pode e deve entrar em contato. Gente, eu não tenho nem o que fazer de consideração final, porque eu achei super interessante. Acho que sempre é um tema que tem muita coisa pra gente debater, né? E dele surgiram muitos outros. Eu Exatamente. quero falar de ruminação, quero falar de tristeza e vamos falar sobre isso em breve. Então, fica um beijo, um abraço, né? Abraça em si também, acima de tudo. O episódio do Interesse Podcast, este episódio, termina por aqui. Você acompanha esse episódio à noite, às 10 horas da noite, na FM O Tempo 91.7 e em todos os tocadores de podcast, inclusive o Spotify. Beijo e até a próxima. Beijo, gente. Tchau. Tchau.